Bom dia para você que acabou aí de chegar, né? Hoje é quarta-feira e vamos dar continuidade à leitura da palavra. Nesse momento nós vamos ler o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que fica onde, Ranides, na Bíblia? Lá no Novo Testamento, tá? Hoje nós vamos ler Atos 16. Então corra, pegue sua Bíblia e vamos ler juntos e ver o que o Senhor tem para falar comigo e com você nessa manhã, ok? Então vamos lá? Timóteo acompanha Paulo e Silas. Paulo chegou às cidades de Déber e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Então a mãe era da raça de judeus e o pai não. Todos os irmãos que moravam com Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. 3. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou. Então Paulo queria levar ele e circuncidou ele, Timóteo. Pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. 4. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelo apóstolo e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. 5. Assim, as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava a cada dia mais, certo? Então eles procuravam fazer a vontade do Senhor e com isso o número de cristãos ia aumentando. Ontem eu ouvi uma pregação sobre isso. Precisamos pregar a palavra. Então somente a palavra, sem medo de apontar o pecado, né, que não agrada ao Senhor. Tem muitos, ontem o radialista falava para que os pastores parassem de ser medrosos e pregassem a verdade, sim, porque nós precisamos pregar a palavra, tão somente a palavra, e doa quem doer, né? A palavra de Deus, ela é eficaz e ela nos corrige, né? Todo pai corrige o filho, gente. Então Deus não é diferente. Então nós precisamos fazer realmente aquilo que é correto. E o que é correto está escrito na palavra de Deus, certo? Então vamos ler, estamos lendo Atos 16, agora o versículo 6. Como o Espírito Santo não deixou de anunciassem, como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade. Vamos ver. De Troade. 9. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali, certo? Continuando, 11. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. 13. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio.
pois pensávamos que ali deveria haver um lugar de oração para os judeus. Sentados e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. 14. Uma delas, mulheres que estavam nos ouvindo, era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiátira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que aprendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim, ela nos convenceu a ficar na casa dela. 16. Certo dia, quando estamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau, que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Olha aí o que eu falei agorinha. Tem coisas na Bíblia, gente, que parece que escreveram agora, né? 17. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. A mulher gritando. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o Espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com a adivinhação dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. 20. Estamos lendo o livro de Atos, capítulo 16, e daqui a pouco esse mesmo vídeo vai estar no nosso canal no YouTube, Ranildes Barros, um canal da leitura da Bíblia Sagrada, certo? Então acompanha aí na sua Bíblia. Estamos no Atos 16, versículo 20. Acompanha aí, tá bom? 20. Eles os apresentaram às suas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordens na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. 22. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Ai, meu Deus. 23. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. 24. Depois de receber essa ordem, o carcereiro o jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. 25. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. 26. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e os correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. 28. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Acalmando o carcereiro. 29.
Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Olha só, né, o desespero desse rapaz e o reconhecimento de Jesus naquele momento. Ele queria ser salvo. Assim como você que está assistindo aí se pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Preste atenção no que a Bíblia vai falar para vocês. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Então você precisa crer em Jesus Cristo, que ele veio, que ele morreu para te salvar, para perdoar os teus pecados. Se você crê nisso, você será salvo. Amém? É essa a condição. 32. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os alimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Aleluia. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. A nossa alegria vem de Deus, né? Às vezes as pessoas olham e não entendem, né? Mas é uma alegria que o mundo não sabe dar, né? A alegria que o mundo dá é uma alegria passageira, é uma alegria que quando termina aquele momentinho ali, o cara se sente só, vazio. Que alegria é essa, né? Então a alegria que Deus dá, que vocês acabaram de ver aqui na leitura, é uma alegria que não dá para explicar. Eu já falei aqui nos outros vídeos, o aceitar a Jesus, o seguir a Cristo, é como se você chupasse uma laranja. Se você não chupar a laranja, não dá para saber se ela é doce ou não. Então você precisa experimentar, né, estar com Cristo, né? Como aqui Paulo falou para esse rapaz: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você precisa crer, mas o crer ele vem colado com renúncias, né? Nós precisamos também renunciar, né, a muitas coisas que nós queremos, que a nossa vontade quer, o nosso querer, né? E caminhar. Ontem eu assisti um filme lindo, recomendo a todos, O Peregrino. Perfeito, perfeito. O Peregrino é um filme que com certeza foi o Senhor que inspirou. Perfeito. Então creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Continue orando pela sua família. Não perca o foco. Vamos continuar. Estamos lendo Atos 16, agora o versículo 33. Naquela mesma hora, à noite, o carcereiro já disse. 34. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. 35. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los. Podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos. E mesmo assim, sem termos sido jogados, fomos surrados em público. E depois nos jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora, assim, em segredo? Isso não. Quero as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. 38. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpas. Então,
os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cidade e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Olha só, você viu aqui mais um episódio, né, da caminhada dos discípulos do Senhor e o quanto é difícil seguir e fazer a vontade de Deus, né? Não é fácil. O mundo conspira contra, as pessoas conspiram contra, né? O que a gente prega, o que a gente fala, a palavra de Deus diz que a Bíblia Sagrada, ela é como uma espada que entra e vai cortando. Por quê? Porque ela vai de encontro aos nossos pecados. Ela aponta a todos. E vocês viram aqui as arbitrariedades em que os servos de Deus passaram. Mas em tudo o Senhor estava presente. Não cai uma folha da árvore sem a permissão do Senhor. Creia nisso. Segure esse versículo em suas mãos. E quando você estiver passando por problemas, por dificuldades, lembre que o Senhor está à frente. E que se você está passando por aquilo, é porque Deus quer fazer algo através desse momento aí especial que você vai estar passando, tá bom? Então siga o Senhor, continue firme, porque não é fácil, mas a vitória é nossa, a palavra de Deus diz. E o Senhor está voltando, eu creio, mais do que nunca, conforme vai passando os dias, que o Senhor está aí na porta. Limpe a sua casa, volte para o Senhor, peça perdão e recomece em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar nesse momento agradecendo a leitura da Bíblia, linda, né? Deus é tremendo. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, por mais uma leitura, porque a tua palavra é viva, é eficaz, ela tem um lugar especial nos nossos corações, ela se encaixa no nosso viver a cada dia. Senhor, eu quero te agradecer por fazer parte dessa história, Senhor, de ler a tua palavra com todos aqui, tanto do Facebook quanto do canal no YouTube, Ranildes Barros, Senhor. Abençoa cada pessoa que parar, Senhor, para ouvir a tua palavra, a leitura da Bíblia Sagrada, Senhor. Fala aos corações de cada um, ajuda-nos, Senhor, a mudar, ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua vontade, mesmo que doa em cada um de nós. Obrigado porque a tua palavra diz que tu estás conosco até o fim, Senhor, até o fim da caminhada. Isso é tremendo, muito obrigado. Não merecemos, Senhor, a tua companhia, a companhia do Espírito Santo nos guiando. Não merecemos, Senhor, mas tu nos dá ainda esse alento, esse conforto. O Espírito Santo é algo que, Senhor, nos acalma, nos alenta, nos admoesta, nos ensina a fazer aquilo que realmente te agrada. Perdoa, Senhor, os meus pecados e de cada irmão que está aí. Recebe, Senhor, essa ovelha arrependida. De novo, Senhor, limpa e restaura e refaz a sua vida. Em nome de Jesus eu te oro por cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo. Em nome de Jesus nos ajuda. Amém. Um beijo. Boa manhã, boa quarta-feira. Hoje é dia de oração, hein? Igreja Batista, né? Se bem que lá na igreja, na nossa, agora tá tendo todos os dias. Porém, né, os antigos é dia de quarta-feira. Então hoje temos um grupo maior, né? Para aprendermos a Bíblia e orar ao Senhor. Então, se junte ao povo de Deus hoje e ore mais e mais. Porque o Senhor tem que nos guardar e nos abençoar sempre para que possamos fazer a sua vontade, acima da nossa. Amém? Beijo, tchau.